A gente, se for recordar, né, lá atrás, as nossas leituras, a gente sabe o quanto Jesus foi perseguido. Então, ele nasceu, não tinha um lugar para ele nascer, né, para acolher ele. E ele nasce numa manjedoura, né, lá perto dos animais. A gente sabe, já era falado que o Salvador, o Messias, ia chegar, né? Todos os que antecederam Jesus, todos os profetas, anunciavam que o Salvador chegaria. E até o nascimento de Jesus, poucos sabiam disso, a não ser Jesus, a não ser José e Maria, porque o anjo lhes havia falado. Então, Jesus nasceu, né? A gente já sabe, foi o Natal, tem todo aquele momento. E hoje a gente celebra Jesus se manifestando ao povo. Então é como na nossa igreja não faz a apresentação da criança antes de batizar. Um dos protocolos, né, Luísa, que tem é apresentar a criança. Olha, esse aqui é José, esse aqui é a Maria, esse aqui, seja o nome que for, apresentar ele à comunidade. E do mesmo jeito, Jesus, no dia de hoje, se manifesta ao povo. Então, os 3 pastores lá descobrem que Jesus tinha nascido Salvador, porque eles foi falado, né? Eles eram homens de fé, sabiam que tinha nascido em algum lugar, mas eles não sabiam. E eles vão justamente perguntar a Herodes, né? Que queria matar o menino. E ele, né? Lógico que ele fala, então vocês vão na frente, depois vocês voltam para me dizer aonde ele está. E se os reis, né, se os magos voltassem, com certeza, rei Herodes iria lá, né, pedir para que matassem Jesus. Então eles vão guiados por uma estrela. Olha o que é a fé da pessoa. Uma estrela vai guiando eles até aonde está o menino Jesus. E lá eles encontram o menino. Eles adoram, né, e levam para eles aquilo que eles tinham de mais precioso. Cada um leva, né, o ouro, o incenso e a mirra. Cada um desses objetos tem um simbolismo muito bom, muito religioso. E eles levam isso para entregar aquele menino, oferecendo aquilo ao menino. Trazendo para os nossos dias de hoje. Nós temos um Jesus no sacrário. Toda celebração e toda missa nós também temos Jesus que é colocado sobre o altar. E aí a gente sempre fala, ou a maioria das pessoas fazem, se coloca de joelho diante de Jesus, em sinal de adoração. Não é assim que a gente faz diante de Jesus? Somente a Ele a gente deve dobrar os nossos joelhos. Nós não dobramos o joelho em outra situação, a não ser adorar Jesus. E assim os magos fizeram. Aí eles se prostraram, o Jesus ainda era muito bebezinho, e aí eles já fazem o seu momento de adoração. Ofertam àquele menino aquilo que eles tinham de melhor. Na nossa vida também, nós temos que ofertar ao Senhor Jesus aquilo que nós temos de melhor. Nós não podemos doar para Jesus o que nos resta, né? Se a gente está alegre, que a gente, né, entregue para Jesus as nossas alegrias, entregue a Jesus as nossas tristezas, entregue a Jesus os nossos sonhos. Se a gente consegue alguma coisa, muitas das vezes a gente sonha, né, em ter uma carteira de motorista, a gente sonha em ter um carro, a gente sonha em ter uma casa própria, a gente sonha em isso e aquilo. Tudo isso que a gente consegue, a gente tem que entregar a Jesus, porque se a gente conseguiu aquilo, foi através dele que nós conseguimos. Eu sempre tenho uma mania de dizer que se ele esquecesse de nós por um momento, ai de nós, né? E depois que eles fazem essa adoração e ofertam a Jesus, né, o ouro, incenso e mirra, eles seguem por outro caminho. O que isso quer nos dizer nos dias de hoje? Os magos vêm de um lugar que não era muito legal, de um lugar onde, né, existiam heróis que queriam matar Jesus. Eles adoram e ali eles pegam para eles, aquele Jesus é meu Salvador. E eles seguem por outro caminho. Primeiro, para não ter que voltar a Herodes e falar onde o menino estava. Segundo, uma nova vida. Então, depois que eu tenho o meu encontro com Jesus, no momento em que eu faço a minha adoração, no momento em que eu venho
outro caminho. Eu não posso seguir os mesmos caminhos que me levam a pecar. Pelo menos eu tenho que tentar fazer um esforço. É fácil? Não é. Porque a gente tem um mundo que oferece muitas coisas boas, entre aspas, mas que não nos levam a Jesus. Coisas fáceis, coisas rápidas, mas que não nos levam a Jesus. Então, sempre que a gente vem adorar o Senhor, sempre que a gente vem numa celebração ou numa missa, e a gente tem a oportunidade de estar diante de Jesus, o mesmo que os magos atacaram, nós temos que tomar outro caminho. Nós temos que mudar o nosso jeito de ser, de agir. Temos que ser pessoas melhores, senão não adianta, né? Então, nesse dia em que Jesus se manifesta, a gente percebe aqui na primeira leitura, onde fala, na primeira leitura fala assim, olha, levanta-te, cada um de nós, levanta-te, Neca, levanta-te, Rita, Zé Luiz, Luísa, levanta-te, acende a luz de Jerusalém, porque chegou aquele sobre ti, a glória do Senhor chegou. Então é como se hoje fomos, né? Cada um de nós é chamado, né? Acorda, né? E segue esse Jesus, esse caminho do Senhor Jesus. E hoje se manifesta para nós. Então nesse dia de hoje, Jesus ele é mostrado a todo mundo. Nasceu o menino Jesus, o Salvador. E que ele possa nascer em nosso coração, que ele possa nascer em nossa vida. E logo no início do ano, estamos aí no dia 4 de janeiro, que a gente possa fazer esse ano de 2026 um ano diferente, né? Que a gente possa, faça um esforço a reclamar menos, falar menos mal dos outros, ofender menos os outros, ser menos agressivo, morder a língua quando a gente for falar mal de alguém, quando a gente for caluniar alguém, e que a gente use o nosso tempo mais para agradecer, para engrandecer o nome de alguém, para visitar alguém, para visitar um doente. Que a gente use esse 2026 para ser diferente. Que a gente leve esse Jesus que hoje se manifesta, né? Que hoje se mostra ao mundo, que a gente possa levar esse Jesus também a toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Iluminai, Senhor, os povos e as nações. Pela Igreja, para que cumpra fielmente sua responsabilidade, de iluminar o espaço de seus filhos, levando, pois, ao encontro de Jesus Cristo, principalmente os pais necessitados, rezando. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Pelos que nos governam, para que a manifestação de Jesus a todos os povos e nações os ajude a sentir-se também responsáveis pela promoção da paz, da dignidade humana e da fraternidade reserva. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Pelos pastores e fiéis da terra santa, para que no meio da violência que os rodeia todos os dias, seja um testemunho da revelação do amor de Deus reserva. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Por todos que sofrem as mais diversas limitações físicas, espirituais e materiais, para que sejam sempre socorridos em suas necessidades e testemunho em sua vida, o amor e a misericórdia, rezemos. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Por nossa comunidade eclesial, para que cumpra com dignidade sua responsabilidade